A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Falta que Faz um Líder. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando a liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos dando início à lição de número 5, a falta que faz um líder. Já estudamos em lições passadas o que é uma liderança cristã e o que não é uma liderança cristã. Vimos a pessoa do líder. Também estudamos a liderança de Moisés e a liderança de Josué. E hoje estamos dando prosseguimento e iremos falar a falta que faz um líder. Observe que o autor da lição começa por Moisés, depois de Moisés vai para Josué e de Josué agora ele entra no livro de Juízes, que é o livro que vai mostrar ali a época, o período que vai desde a morte de Josué até o profeta Eli, Samuel, que Samuel foi o último dos juízes, se assim nós englobarmos, porque embora Samuel e Eli não seja citado no livro de Juízes, eles fizeram parte desse período que pegou o período dos juízes, que abarcou ao todo 14 juízes. Desses 14 juízes, 12 são citados no livro de Juízes e os outros dois, Eli e Samuel, são citados no livro que leva o nome de Samuel, que é o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Então, a história dos juízes pega esse período compreendido em aproximadamente 410 anos em que o povo não teve liderança. Por isso o título da lição hoje é este: a falta que faz um líder. Então nós vamos estudar esta época do povo de Deus, a época que o povo não tinha uma referência, a época que o povo de Deus não tinha um influenciador, porque nós estudamos isso e vimos que liderança é isso, é influenciar as pessoas para que ajam voluntariamente em prol de um objetivo comum. E nessa época, depois que Josué morre, os anciãos que estavam com Josué morrem, nasce uma nova geração que não conhecia Deus, não tinha visto os feitos que Deus fez. Desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, esse povo agora começa a andar desgarrado dos caminhos traçados pelo Senhor. Então, meu irmão, nós vamos estudar isso e fazendo o olhar mais atento sobre o livro de Juízes, ele nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Então é isso que nós vamos ver nesta lição. O autor vai começar a lição falando no tópico primeiro, falando sobre o período dos juízes, que é até isso que nós já até falamos um pouco aqui, que vai falar sobre o livro dos juízes, que é esse livro que vai mostrar esse período em que o povo não tinha ninguém na frente, não tinha ninguém para guiá-lo, não tinha ninguém para orientar, ou seja, o povo estava sem um pastor, sem um líder, sem uma pessoa que pudesse ser a consciência moral de Deus na nação. Por isso o povo fazia o que era bem aos seus olhos. E quando nós vamos ler o livro de Juízes, percebemos bastante isto, que o Espírito Santo, quando inspira o autor bíblico, ele sempre escreve isso. E não tinha rei sobre Israel, e o povo fazia o que era reto aos seus próprios olhos, ou seja, todos faziam o que achavam que era melhor. Não tinham uma consciência moral. O bem passou a ser mal, o mal passou a ser bem, e o povo começou agora a se desgarrar. E o pior de tudo, começou agora a andar segundo os deuses das nações ímpias, as quais Deus tinha proibido veementemente deles fazerem aliança com aquele povo. Então o livro do Juízes vai tratar disso, desses altos e baixos que acometeram o povo de Deus
na terra prometida. Por quê? Porque ora o povo estava com Deus. Quando que o povo estava com Deus? Quando estava oprimido, quando estava sendo subjugado pelas nações vizinhas. E era assim que vinha o castigo. O povo se afastava de Deus, Deus enviava nações para subjugar o povo clamava a Deus, Deus mandava um libertador que era o juiz ia lá e libertava o povo de Deus, o povo ficava bem. E esse ciclo vicioso ficou uma constante durante aproximadamente 410 anos, porque ficou um cíclico. O povo estava bem, aí voltava de novo a fazer o que desagradava a Deus. Deus novamente enviava nações inimigas, tomava o povo, subjugava o povo ia se arrependia, orava a Deus, Deus mandava um libertador, o libertador vinha e libertava, o povo ficava com Deus um período, depois voltava novamente e ficou nesse vai e vem. É o livro que nós podemos chamar o livro do vai e vem, é a roda gigante. Um dia o povo estava com a fé lá em cima, no outro o povo estava com a fé lá embaixo e ficou nesse movimento cíclico. Durante aproximadamente 400 anos, o povo não tinha essa liderança, então o povo fazia o que era reto aos seus olhos, e de acordo com a conveniência do momento é que ele buscava a Deus ou deixava a Deus. E tem muitas pessoas que ainda agem assim, quando Deus dá bênçãos, está no bem, está no melhor, sem passar dificuldade, sem passar apertos, sem passar provações ou tentações, ele, meu irmão, não quer saber de Deus, está distante de Deus, não quer conversa com Deus. Mas quando a adversidade vem, a tribulação, a perturbação, os obstáculos, ele vai buscar a Deus. É crente que vive de conveniência com o momento e não entende. Por quê? Porque não é um verdadeiro crente, não é um verdadeiro servo de Deus. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele pode olhar e falar como Jó: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O crente que é fiel a Deus, ele sabe estar com Deus na dificuldade, ele sabe estar com Deus na provação, mas ele sabe também estar com Deus na bênção. Ele sabe estar com Deus também quando ele está em um lugar espaçoso, vivendo bem. Então ele sabe que em todos os momentos Deus está com ele, independente da situação. Era isso que o povo de Israel não entendia e não compreendia, porque absorvia as coisas muito fáceis ao seu redor, e a idolatria era algo permanente sobre o povo de Deus. O autor também fala nesse primeiro tópico, falando sobre a liderança dos juízes. E o interessante, meu irmão, que Deus instituiu o tabernáculo no deserto com Moisés e instituiu uma tribo para reger o culto a Deus. Então era a tribo de Levi que era responsável, da tribo de Levi que vinham os levitas, da tribo de Levi que vinham os cantores, da tribo de Levi que vinha o sumo sacerdote, da tribo de Levi eram as pessoas que eram incumbidas de ensinar ao povo a lei, de ensinar ao povo todos os preceitos que foram dados por Deus a Moisés, e Moisés deu ao povo. Então tinha essa constante, essa incumbência, essa responsabilidade sobre uma determinada tribo, que era a tribo de Levi, ou seja, os levitas. Os juízes não, os juízes eram diferentes. Por quê? Porque os juízes, meu irmão, não era função herdada. Os levitas sim, era função herdada. Tinha que ser da tribo de Levi. Era herança. A herança da tribo de Levi era essa, era agradar o Senhor. Eles não tinham posse na terra, porque a herança deles, como a palavra de Deus fala, é o Senhor. Então ele tinha que trabalhar unicamente para o Senhor. Mas os juízes não. Os juízes não eram função herdada. Os reis eram função herdada. Até esse momento não tinha rei, mas tinha sacerdote, que também era função herdada. Mas os juízes não. Os juízes tinham algo diferente. Por quê? Porque era escolhido diretamente por Deus. Não era herdado, não era passado de pai para filho, de tribo para tribo, ou de família para família, não. Não era herdado, não era vitalício, não. Era uma pessoa que era levantada por Deus em um determinado momento da história para fazer com que o juízo de Deus viesse a se prevalecer sobre os inimigos do seu povo. Então, meu irmão, os juízes sim tinha essa chamada específica, que era Deus que levantava, era Deus que chamava para cumprir a lei dele que ele tinha dado ao povo. Então esses juízes foram levantados, e quando era levantado, era no momento de aflição, como eu falei anteriormente, porque o povo clamava a Deus quando estava num aperto.
estava sendo escravizado, estava sendo subjugado. E era neste momento de dificuldade que aparecia esses homens e mulheres para fazer a vontade de Deus prevalecer sobre a terra. Eles não nasciam, meu irmão, no sentido de ser chamado. O chamado deles não era em uma época boa, aprazível, não. Era em época de aflição. Era em época de tribulação. Era nessa época que os juízes eram levantados por Deus. Deus que levantava as pessoas para fazerem conforme a sua vontade. O autor, para encerrar o primeiro tópico, vai falar sobre o problema, o contexto social dos juízes, que está nisto que eu comentei para os irmãos anteriormente. Nesta época, meu irmão, não tinha rei em Israel. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, ou seja, era uma anarquia total. O que é anarquia? É quando o povo exercia o próprio poder. O povo fazia o que bem parecia reto aos seus olhos. Não tinha uma referência. Não tinha uma pessoa que influenciasse. E isso, na influência, nós falamos sobre isso, que a influência pode ser tanto para as coisas boas quanto para as coisas más. Mas ele não tinha influência nenhuma. E fazia conforme o desejo do seu coração. E o homem, quando não tem Deus no coração, meu irmão, é normal, é natural. A natureza pecaminosa da qual ainda nós estamos sujeitos, ela tende sempre a fazer as coisas que é contrárias ao reino de Deus. Por isso, em um movimento anárquico, como estava acontecendo aqui na época dos juízes, o povo fazia o que era contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o homem é um ser caído. O homem é um ser que não busca a Deus se Deus não der primeiramente o primeiro passo para chamá-lo ao arrependimento, para mostrar que ele está errado. Então, o ser humano, a natureza pecaminosa do homem, sempre inclina o homem a fazer o que é errado. Por isso, as crianças, desde a idade tenra, ela começa a ter inclinação para o mal. Se ela não for instruída no caminho que deve andar, ela vai fazer as coisas sempre contrárias à vontade de Deus. E isso é muito claro. Se tiver duas criancinhas e uma errou, alguma fez alguma falha e perguntar quem errou, certamente a criança vai apontar para outra. E nós podemos imaginar o quê? Ué, mas quem ensinou esta criança numa idade tão tenra a mentir? Ninguém ensinou, não precisa ninguém ensinar, porque é a natureza humana. Por isso Davi, quando escreve aquele salmo, ele fala, porque iniquidade eu fui concebido. Não é que ele foi concebido por causa de um pecado de seu pai e sua mãe, não. Ele estava falando da natureza pecaminosa, da natureza caída do ser humano. Ou seja, o homem já nasce com o pecado original impregnado na sua vida. Ou seja, ele precisa buscar a Deus, porque só através de Deus que vem a libertação. E era isso que acontecia com o povo. Não tinha ninguém para instruir, não tinha ninguém para mostrar o caminho certo. E a tendência natural do ser humano é essa, é buscar as coisas deste mundo, porque é a sua natureza pecaminosa que faz isso. Então o povo era um povo desobediente, era um povo que andava, meu irmão, nos caminhos de Deus, quando Deus dava a vitória, quando Deus libertava, mas depois que estava na calmaria, depois que estava no mar tranquilo, davam as costas para Deus. Era um povo desobediente de dura cerviz. O tópico 2, o autor vai falar sobre a falta de um líder. Ele vai falar sobre o problema que é isso, que causa essa falta de líder, porque é óbvio isso. A falta de líder, meu irmão, é uma coisa terrível. Por quê? Porque a pessoa, o grupo, os liderados não tem uma pessoa onde possa buscar um auxílio, buscar um julgamento, buscar uma pessoa que tem experiência para o guiar, para o orientar, para o aconselhar. Todo grupo social precisa, necessita de um líder, seja ele, meu irmão, na esfera tanto secular, que não é o caso que nós estamos falando aqui, mas na esfera cristã, na esfera religiosa. É imprescindível que se tenha, assim, um líder. E um líder, a gente já estudou sobre as qualidades, qualificações do líder. Um líder cristão, que é aquele que nós já falamos em lições
anteriores. E isso Jesus entendia muito bem, porque isso não aconteceu só na época do juízo, não. Porque quando Jesus, meu irmão, se manifestou como ser humano, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai, porque Jesus encarnou. Porque vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido sobre a lei, nascido de mulher. Ou seja, Jesus Cristo veio a este mundo, habitou esta terra, e quando ele estava aqui, ele percebe isto. Ele olha para aquele povo de Jerusalém e diz: ó, eles andam como ovelha que não tem pastor. Jesus tinha percepção que eles não tinham uma liderança, eles não tinham pessoas que o guiassem, que lhe aconselhassem, que lhe mostrassem o caminho. E Jesus olha e percebe isto, meu irmão. E diante disto, meu irmão, nós podemos tirar pelo menos duas importantes lições, como o autor da lição nos fala. A primeira é que devemos cuidar para que haja líderes que se importem com o rebanho. Tem que ter líder para cuidar do rebanho, da igreja de Deus, a qual ele constituiu aqui na terra. Deus constituiu a igreja e constituiu líderes sobre a igreja. A falta de líderes, segundo o coração de Jesus, é uma tragédia. Jesus percebe isso. É uma tragédia. Falta de liderança é uma tragédia. E quais as consequências gerais que isso pode trazer na vida das pessoas e na vida do povo que está sem uma liderança forte para os guiar? Primeira coisa, as pessoas, meu irmão, elas começam a ficar sem uma direção a seguir, sem uma direção a tomar. É igual um barco à deriva. O que acontece com o barco quando perde o leme, quando perde ali a direção, quando perde todo a sua forma de guiar? Ou seja, imagine um barco que não tem vela, não tem motor, não tem nada e você não tem um remo. Você vai ficar à deriva. E o que é a deriva? É ficar ao léu, ou seja, para onde o vento bater, para onde a onda for, você está indo, porque você não tem direção. Você está sem direção. É um barco à deriva. Então, essa é uma das consequências gerais que acontece. O povo também passa a ter uma ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender. É uma ideia errônea, é o sistema anarquista, quando o povo exerce o poder, ou seja, cada um, meu irmão, vai achar o que deve ser feito e acha que aquilo é a verdade absoluta, é o certo, e sem importar com o outro, porque não há uma coisa, meu irmão, que vai acontecer que ande em conformidade com a palavra de Deus, porque não tem uma liderança para guiar, para mostrar o caminho que deve ser seguido. Então isso vai acontecer com aquelas pessoas que não têm uma liderança, aquelas pessoas que querem andar conforme os seus próprios caminhos. E parece, meu irmão, quando a gente lê o livro de Juízes, percebe isso muito claro, que uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privar eles de líderes mesmo. O povo estava se desgarrando, Deus não levantava juízes. Por quê? Porque era uma permissão de Deus, claro, de punir, de mostrar ao povo. Deus, quando não dá a liderança naquele momento ali, é para o povo ser punido mesmo, porque o que acontecia? As nações vinham e invadia Israel, tomava suas posses, deixava o povo na escravidão e fazia o povo agora de seus escravos, ou seja, era subjugado àquela nação. Mas Deus é tão bom. Deus, meu irmão, ele é tão bom, tão misericordioso, tão benigno, tão bondoso, que o povo clamava. Pedia a Deus um libertador. Deus não virava as costas. Deus olhava com atenção. Deus olhava com amor e mandava um juiz, uma pessoa que libertasse, uma pessoa que viesse tirar o jugo que aquela nação tinha colocado sobre o seu povo. E naquele primeiro momento o povo se arrependia e voltava para Deus. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Entretanto, existem as consequências gerais e também existem as consequências principais.
Dentre essas consequências principais, nós podemos citar a confusão social que acontece em um povo que não tem liderança. Por quê? Porque a forma que eles usam, que nós podemos falar no mundo secular, o que eu estou usando aqui é o anarquismo. Não tinha uma liderança. Não tinha uma pessoa influente que exercesse a liderança na frente do povo. Então isso causava o caos moral. E o pior do que tudo isso que estava envolvendo essa confusão social, esse caos moral, tudo isso levaria e apontaria para a apostasia, que era a separação de Deus. Que a apostasia é isso, é se afastar de Deus, é dar as costas para Deus. E o povo fez isso porque se esqueceu do concerto que tinha feito com o Senhor, quando Deus havia os resgatado do Egito. Então isso é perigoso e devemos ter muito cuidado. E por fim, vamos terminar nossa lição bíblica falando do terceiro tópico, que vai falar sobre a solução. E dentro desse aspecto, meu irmão, do terceiro tópico, vai falar sobre solução, nós vamos falar sobre a inevitável necessidade de transição. Existe essa necessidade, era o que Moisés percebeu, porque Moisés viu, meu irmão, que o seu tempo estava se findando. E era necessário levantar outro líder para guiar o povo rumo à terra prometida. Talvez o erro de Josué foi esse, achar que a liderança só seria levantada por Deus até a conquista da terra. Talvez ele achasse que como o povo agora já estava na terra prometida, já estava de posse daquilo que Deus tinha prometido, não havia mais necessidade de se levantar um líder após ele. Mas isso, meu irmão, a gente vê pela Sagrada Escritura que talvez seja um erro do Josué. Por quê? Porque ele não teve essa preocupação de preparar uma pessoa que viesse a substituí-lo, ou seja, deixou o povo sem uma liderança. Eu entendo que talvez ele imagine isto no seu coração, na sua mente, que como o objetivo de Deus era libertar o povo do Egito e trazer o povo para a terra prometida, o objetivo foi alcançado. Mas dali para frente, meu irmão, não teria mais necessidade de líder, isso no entendimento de Josué, mas pelas Sagradas Escrituras percebemos que era necessário sim ser um líder levantado para ficar à frente do povo, porque o povo precisava de um guia, de um influenciador que exercesse a liderança tanto espiritual, quanto moral, quanto social sobre o povo. Isso a gente vê claro nas Sagradas Escrituras, depois da época dos juízes, que era a necessidade do povo ter um líder à sua frente. Isso fica claro também quando o povo clama a Samuel, que foi o último dos juízes, por um líder, por uma pessoa que estivesse, por um rei. Ou seja, o povo olha as nações vizinhas e vê que tem uma pessoa que exerce a liderança, e o povo pede aquilo para Samuel. Então, meu irmão, o povo entendia. O povo tinha essa consciência que tem que ter alguém na frente, todos nós entendemos isso. Tem que ter sempre alguém na frente para exercer a autoridade dada por Deus, para que o povo não venha se desgarrar dos caminhos do Senhor. Então, grandes líderes tiveram cuidado de trabalhar na transição de suas liderança. E o investimento nos mais jovens, o autor vai trazer esse ponto aqui, porque nós estamos falando de uma lição bíblica para jovens, e nós não podemos esquecer de comentar este tópico, que é o segundo subtópico do terceiro e último tópico, investimento dos mais jovens. Por quê? Porque muitas pessoas olham para os jovens, olham com um olhar de desprezo, de inexperiente que talvez muitos sejam, é fato isso, mas isso não os isenta de serem preparados para assumirem responsabilidade, de serem preparados para serem os futuros líderes da igreja. Por quê? Porque uma igreja onde não tem jovens, não tem adolescente, é uma igreja sem futuro. Por isso a igreja tem que ter, meu irmão, tanto ancião, quanto adultos, quanto jovens, adolescentes e crianças. Por quê? Porque o futuro da igreja está na juventude, na adolescência e nas crianças. Então, as pessoas têm que entender isso, que a preparação tem que começar desde cedo. Por isso se deve investir em jovens. E Deus tem consciência disso, porque Deus investia em jovens. Deus chama Jeremias, Jeremias falando, eu sou criança. Deus chama Saul, Saul, eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu sou o menor
da minha tribo, eu sou o menor da casa da minha família. É você mesmo que vai. Por quê? Porque Deus escolhe sim, meu irmão, os jovens, prepara e coloca para estar à frente do seu povo. Entretanto, são jovens que têm compromisso com Deus, são jovens que têm, meu irmão, comunhão com Deus, porque a partir do momento que ele perde e despreza o chamado de Deus, Deus os dará as costas também para ele, não agindo na sua vida de forma eficaz. E o último subtópico da lição de hoje vai falar deixando um legado positivo, porque o legado ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o que é legado é aquilo que é transmitido de geração a geração, ou seja, é o que é transmitido às gerações seguintes, ou seja, Moisés passou. Agora Josué estava na liderança do povo, ou seja, mas Moisés tinha um legado. E qual foi o legado de Moisés? Foi um legado positivo, até porque quando Josué vai falar para o povo, ele fala: as palavras que o servo do Senhor Moisés falou, vocês devem cumprir, vocês devem seguir. Ou seja, ele não esquece do legado positivo de Moisés, do legado que Moisés deixou, porque é como se diz, né, quando vai falar de liderança, os líderes atuais, ele consegue ter uma visão mais ampla, consegue ter uma visão mais longe, porque eles estão sobre ombros das pessoas que foram antes dele, ou seja, eles estão sobre os ombros de grandes pessoas, por isso ele consegue enxergar mais além. Então o legado ele pode ser tanto positivo quanto negativo, e o legado negativo nós devemos descartar, usar apenas como exemplo a não ser seguido, como um exemplo do que não deve ser feito. Isso nas Sagradas Escrituras está repleta. O autor cita a história de Acabe e Jezabel, mas dentro do livro dos Juízes nós temos um juiz que foi seguir o seu próprio coração, não seguindo o que os seus pais tinham lhe ensinado, o que seus pais tinham lhe mostrado, que era o que Deus tinha para todo aquele que nele crê. Então foi Sansão. Sansão buscou uma esposa fora dos arraiais de Israel, ou seja, contra a vontade de seus pais, certamente contra a vontade de Deus. E Deus deu, Deus permitiu que ele fizesse isso, porque até nessas tragédias, nessas escolhas erradas, Deus usa para beneficiar o seu povo, ou seja, Deus permite e Sansão se junta com os filisteus, com aquelas mulheres que não seguiam a Deus, que tinham seus deuses, mas a mão de Deus viria primeiramente sobre Sansão e depois sobre os filisteus. Sansão morreu, mas com ele levou muitos filisteus e ele causou muito estrago também na vida dos filisteus. Então o que nós devemos entender é que existe um legado a ser construído. E quem constrói esse legado é as pessoas que estão hoje nativas, estão exercendo a liderança. Então as pessoas têm que ter cuidado para que esse legado seja um legado bom, seja um legado positivo, porque se for um legado positivo, um legado bom, vai arrastar gerações. Porém, se for um legado negativo, ele vai ser usado como exemplo, vai como um exemplo ruim. Mas ao longo do tempo esse legado vai ser esquecido, vai ser desprezado, vai ser banalizado porque não trouxe frutos para a obra do reino de Deus. Então assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivador, e na lição de hoje comentamos a lição de número 5, a falta que faz um líder. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.